Campina Grande, quinta-feira, 18 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia Internacional do Migrante. E nós sabemos, principalmente nesses últimos anos, muitos brasileiros estão imigrando para outros países porque estão vendo que em nossa nação estamos perdendo o direito de ir e vir, estamos perdendo a nossa liberdade. E é por isso que muitos estão evadindo, estão indo embora. E a nossa nação, portanto, sofrendo a perda de filhos que perderam o direito, perderam a esperança de termos dias melhores. Mas é bom que você saiba que quando nós imigramos para outros países, para outros continentes, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar dificuldades, vamos passar por situações difíceis de adaptação, às vezes do clima, às vezes o emprego, enfim, são muitas as dificuldades e é bom que você repense antes de imigrar ou migrar para outros países. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o pastor Laércio e você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pela cantora Denise, que esteve em nossa igreja algum tempo atrás. Mas antes, eu estou lembrando a todos que estamos nos aproximando na contagem regressiva da celebração do musical natalino no próximo dia 25 de dezembro. A nossa igreja estará realizando mais uma cantata, mais um musical natalino que faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Foi na época do prefeito Rodrigo Romero que ele assinou na Câmara dos Vereadores e reconheceu que este dia a Igreja do Calvário, que passou a partir dali fazer parte do calendário turístico da nossa cidade, pela ocasião da celebração do musical natalino. E você não pode perder, portanto, prestigie e compareça. Esteja conosco no próximo dia 25 deste mês. Quero deixá-los agora com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vá, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. O tempo tá passando. Disse uma vez que louvaria sim. Onde está a tua promessa? Em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Canta assim, Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo crente que sou. Mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti. Quero me refazer. O que é melhor tu dás. Mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vá, toda essa vida vai. Pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor, e ao cair em pranto
me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti. Quero me refazer. Canta comigo. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti. Quero me refazer, agora junto a ti. Quero me refazer. Glória a Deus. Ele, nosso Senhor Jesus, morreu por todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Mas eu e você precisa lembrar, quando a gente pecar, eu estou acabando de depositar um pecado no sofrimento do meu Senhor Jesus. Eu estou nesse momento colocando na cruz do Calvário sobre ele ainda mais peso, ainda mais dor. A gente não pode fazer isso com alegria. Alegria pelo que ele fez, mas tristeza pelo motivo pelo qual ele fez. Meus irmãos, são muitas ordens que Tiago traz aqui. Eu contei pelo menos 8. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para um cristão mundano, vai ser um peso intransponível viver essa realidade. Para um cristão genuíno, há prazer e não peso em viver a santificação de Deus. Investigue-se. Eu não conheço a maioria de vocês. Eu estou trazendo apenas o que a palavra está expondo. E a proposta dela é: examine-se. Examine-se. Mas existe mais uma atitude nessa carta, nesse texto. No versículo 10, Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, o terceiro passo é uma realidade que a gente precisa abraçar para buscarmos essa humildade tão necessária. A humildade, meus irmãos, ela descansa na promessa de Deus para suportar esses desafios. Veja o texto novamente. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe por que isso aqui é radical? Porque a palavra humilhai-vos, o sentido dela original é: permita-se ser colocado abaixo. O sentido dela é: permitam que as pessoas passem por cima de você. E isso parece completamente fora da conjuntura social que a gente tem vivido, completamente avessa aos princípios do mundo. Quero dar um exemplo para vocês do que seria isso.
Nós vamos até que horas? 8. Amém. Eu quero dar um exemplo prático para vocês em relação ao que seria isso. Aliás, alguns exemplos. Existia um grupo de cristãos chamados moravianos. E os moravianos, eles foram fixados na história da igreja pelo ímpeto que eles tinham de orar e de fazer missões. Os moravianos, eles tiveram um relógio de oração que durou, meus irmãos, 100 anos. 100 anos, de forma ininterrupta. Aquele grupo, em algum momento, ou havia um pequeno grupo orando, ou nem que fosse um moraviano, durante 100 anos, orando. Orando pelo quê? Orando para que eles fossem capacitados por Deus e fossem enviados por Deus para pregar o Evangelho. Primeira coisa que eu destaco desse grupo é porque nossas orações em relação a missões, elas têm sido assim: Senhor, levanta teus filhos para que eles possam pregar o Evangelho. A oração dos moravianos era: levanta a mim, Senhor. Levanta a mim para que eu vá pregar o Evangelho. E meus irmãos, eu não estou falando nem de questão transcultural. Tenho repetido isso em algumas congregações. Às vezes sim, o seu chamado é transcultural e amém por isso. Mas às vezes o nosso chamado vai ser atravessar a calçada da nossa casa e pregar para o nosso vizinho. O problema é que a gente nem está orando pelo transcultural, nem está orando para ter poder suficiente, graça suficiente, para atravessar a calçada da nossa casa e pregar para o nosso vizinho. É capaz que a gente passe 30 anos com um vizinho não cristão. Pregar o Evangelho? Não. Às vezes ele vai dizer, a gente vai passar 30 anos sem dar nenhum bom dia. Teve um período da minha vida que eu rodei de Uber. E teve uma corrida que eu senti muito. A pessoa que entrou no carro, ela falou assim... Eu estava escutando um louvor, ela perguntou se eu era evangélico. E aí ela disse: você é cristão? Eu disse: sou. Disse, eu moro... Eu não consigo ir para a igreja cristã, evangélica, porque eu acho que vocês têm um ato de superioridade muito grande. Eu disse: mas de onde é que saiu essa impressão? Ela disse: vou te confessar, foi por causa do meu vizinho. Ele é pastor. E ele nunca deu nem bom dia para a gente. Meus amados irmãos, sendo pastor ou não sendo pastor, vocês percebem qual é o ponto? John Stott, ele dizia que evangelizar é um mendigo mostrando para outro mendigo aonde encontrar pão. Mas às vezes a gente não quer ser o mendigo. E aí a gente assusta as pessoas. A gente cria barreiras. A gente causa um desserviço. Isso é muito sério. Sim, meus irmãos, às vezes para evangelizar você vai ter que se sujeitar a muitas coisas, mas a causa que precisa imperar no seu coração é porque é uma causa muito maior. O seu Senhor vive, o seu Redentor vive. Você precisa comunicar isso, porque pessoas que estão ao seu lado estão caminhando a largos passos para o inferno. E não se preocupar com isso é uma atitude de total arrogância e soberba e falso cristianismo. Os moravianos, meus irmãos, oravam para que eles fossem. Todos nós
somos chamados para ir, de alguma forma, e indo pregando o Evangelho. Todos nós. Não sei se lá na África, no Japão, na China, ou se no José Pinheiro, no Santo Antônio, no bairro da Glória, no Alto Branco, não sei, meus irmãos. A gente criou até um versículo missionário que não está na Bíblia. Vocês sabiam disso? Que a nossa geração criou um versículo missionário que não está na Bíblia. Você faz, quem nunca escutou? Você faz missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Está na Bíblia não, meu irmão. Você faz missão indo. Eu faço missão indo. Por onde for, pregando o Evangelho. Agora, indo, nós precisamos de contribuições e nós precisamos de orações. Por que é que eu estou falando isso? Porque muitas igrejas estão particionadas. Ah, como é que eu estou fazendo missão? Eu contribuo. E aí você nunca vai viver a experiência do que é evangelizar. Porque para você está evangelizando só porque você está contribuindo. Você faz missão, eu faço missão, indo. E não precisa atravessar o Atlântico não. É indo por onde a gente estiver, pregando esse Evangelho. 2 moravianos, eles tiveram ciência que existia uma ilha de um senhor ateu. E existiam muitos escravos naquela ilha que nunca tinham escutado falar do Evangelho. E aí eles pediram para aquele senhor ateu, para que eles pudessem ir para a ilha pregar o Evangelho. E o ateu disse, não quero esse tal de Evangelho na minha ilha. Vocês sabem o que eles fizeram? Tomados e rendidos por uma oração sincera do coração, eles fizeram a seguinte proposta: então deixa-nos ir como teus escravos. E a gente vai trabalhar para o Senhor, contanto que a gente também possa levar o Evangelho para aquelas pessoas. Diz a história da igreja que eles, no dia da partida para a ilha, os seus familiares estavam completamente desesperados. O que é que vocês estão fazendo? Isso é loucura! Vocês nunca mais vão voltar, vocês vão morrer naquela ilha, vocês vão perder a vida de vocês naquela ilha. Eles abraçaram alguns dos seus irmãos e quando o navio foi se afastando, eles gritaram para que o Cordeiro de Deus, que foi morto, receba a glória que lhe é devida. E nós? Deixa eu colocar algumas situações práticas da nossa vida urbana. Como é que está o casamento, meus irmãos? Virou uma disputa sem fim para saber quem está com a razão? Humilhai-vos. E se você tomar uma atitude, uma ação consciente de humilhar-se, para que a paz seja estabelecida no seu casamento? E se partir de você? Eu me lembro que eu tive muitos anos, meu irmão de sangue, a gente teve uma discussão muito severa. E a gente passou um tempo sem se falar, só que meu irmão não é cristão. Eu sou cristão. E o meu coração estava totalmente endurecido de ir falar com ele. Pouco importa quem tinha, para o cristão, pouco importa quem tinha culpa ou quem não tinha culpa. E minha irmã, ela certa vez chegou para mim e ela disse assim: Laércio, quando é que isso vai acabar entre vocês? Quando é que você vai lá? Aí minhas defesas, né? A culpa foi dele, não partiu de mim, isso aconteceu por isso. Ela foi usada por Deus para me perturbar por todos os dias com uma única frase, uma única pergunta. Ela disse assim: e quem é o cristão dos dois?
É o cristão, meus irmãos, que toma atitude. É o cristão que se humilha em prol da glória de Deus. É o cristão que se humilha para que o testemunho seja dado a quem não conhece o Senhor. E no trabalho, meus irmãos, ambiente corporativo, muita gente querendo ser promovido. Falhas têm que ser escondidas, ou então tem que achar um bode expiatório. Quantas vezes nós temos a confiança em Deus de assumir a responsabilidade, ainda que outras pessoas também tenham culpa no processo? E no debate teológico na internet? O irmão de doutrina tal contra o irmão de doutrina tal. Aquele irmão que traz uma asseveração que você tem na ponta da língua, a forma que você vai destituir ele, humilhar ele, envergonhar ele. E se o Espírito comandar você, e você apagar essa resposta tão destrutiva e colocar no seu coração uma palavra de edificação, que crie pontes e não barreiras? É difícil essas coisas? São difíceis. Mas eu quero falar para vocês o que pode nos fazer conseguir tomar atitudes desse tipo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, aqui está o que nós devemos nos apegar em nossas orações. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou, mas existe uma interrogação. Jesus se esvaziou da glória dele. Jesus se esvaziou da majestade dele. Jesus se esvaziou de toda a riqueza que ele tinha nos céus. A pergunta é, do que é que a gente precisa se esvaziar? Porque a gente não tem glória, a gente não tem majestade, nem tem riqueza nenhuma nos céus. A gente precisa se esvaziar do nosso orgulho. A gente precisa se esvaziar da nossa soberba. Confiante que, se nós tomamos uma atitude de humilhação, para que Deus seja exaltado, meu irmão, guarde seu coração, no momento dele, e não no nosso, Ele nos exaltará. Ele nos exaltará. Ele nos exaltará. Eu tenho algumas aplicações rápidas para fazer para vocês. Primeiro, em relação a tudo que foi dito, faça urgentemente um diagnóstico da sua oração. Avalie sua vida de oração. Existe algo mais soberbo do que não orar? Sabe o que você está dizendo para Deus quando você não ora? Eu confio nos meus métodos. Eu confio nas minhas habilidades. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de coisa alguma. Faça urgentemente um diagnóstico de sua oração. Segunda aplicação, precisamos purificar a nossa mente dupla. O que o texto fala de ânimo dobre. A gente precisa identificar as áreas de nossa vida em que nós não conseguimos ser cristãos. Um exemplo rápido. Algumas pessoas, quando se convertem, e isso vai acontecer em algumas vezes,
Algumas pessoas, quando se convertem, elas deixam os amigos que não são cristãos para trás. Eles cortam relações. Isso pode acontecer de forma natural, meus irmãos, porque os interesses de vocês vão ser diferentes. Mas isso não pode partir de você em relação à pessoa. Não há problema nenhum de nós termos e investirmos relacionamento em pessoas que não são cristãs. O problema que a palavra nos exorta é não sermos cristãos quando estamos com elas. Ânimo dobre. Eu sou cristão na igreja, mas quando eu estou em tal canto, eu não sou cristão. O grande problema é não conseguirmos ser cristãos o tempo todo. Terceira aplicação, meus irmãos. Precisamos aprender a dentro de nosso ser sentir luto a respeito do pecado. A consciência do pecado, ela precisa provocar uma única atitude dentro do cristão: quebrantamento. Porque se for indiferença, sua fé já morreu e você ainda nem percebeu. Quarta aplicação, meus irmãos. O desafio não é ser um cristão robótico. Eu obedeço porque eu estou com medo de ir para o inferno. Eu obedeço porque o meu pastor vai falar X ou falar Y. A nossa obediência não pode partir de medo. A nossa obediência tem que partir de fé. Por ter convicções tão enraizadas no nosso coração, eu decido obedecer. Esse precisa ser o nosso fluxo. E por fim, meus irmãos, precisamos também aprender a viver para a exaltação futura. A gente já tem buscado muita glória e reconhecimento humano nos nossos trabalhos, na nossa vida estudantil. Carreira, crescimento, ter, possuir. Elas não conseguirão nos sustentar por toda a eternidade. Eu finalizo apenas fazendo uma leitura de um versículo que me chama e fala muito caro ao meu coração. Salmo 73, 28 diz: mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Bom é estar perto de Deus. E se há algo que eu preciso esvaziar, Senhor, me ajude a esvaziar todo orgulho e soberba, para que eu me mantenha na tua presença. Que Deus abençoe a amada igreja, que nós juntos como irmãos possamos ser uma igreja viva dentro da nossa geração, proclamando os feitos do Senhor. O local mais exaltado que um homem pode estar é prostrado aos pés do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer ao pastor Laércio, que ministrou durante esses dias esta palavra tão oportuna para os nossos dias. Como também a você que esteve conosco. Não esqueçam, amanhã, outra vez, estaremos juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. E eu devo lembrar ainda, nesses instantes finais, que está se aproximando o musical natalino no próximo dia 25, é uma quarta-feira, 19h30, dia 25. Nós estamos, pelo menos, recomendando que as famílias celebrem o Natal na véspera, no dia 24, e no dia 25 você está livre com toda a sua família para prestigiar e visitar a nossa igreja e participar do musical natalino. Você precisa de saber agradecer, de reconhecer que o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o plano divino de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi o presente de Deus. O único filho que ele tinha, ele nos deu de presente para morrer em nosso lugar, para nos salvar. E foi por isso que Jesus nasceu, foi por isso que ele veio ao mundo, é por isso que nós celebramos o Natal. Não perca, portanto. Agradeço a todos que estiveram conosco e até amanhã, se Deus assim nos permitir.